Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, claro, repercutindo aqui as últimas notícias do nosso Vascão, mas também fazendo aí um vídeo diferente. Eu quero trazer aqui um torcedor do Corinthians e outro torcedor do São Paulo, para falar aí, pelo menos nesse início, da provável zaga do Vasco, a zaga titular, né, que é o Bambu. Segundo as informações aí do Vene Casagrande, já fez exames médicos, passou, vai ser jogador por empréstimo do Vasco em 2023, e também o Léo Pelé aí, que o Vasco contratou aí por 16 milhões. Aí eu quero trazer aqui a opinião desse torcedor do Corinthians, que é criador de conteúdo aí no YouTube, fala do time do Corinthians, e também aqui o Barolo do São Paulo, que é bem conhecido aí, bem famoso aqui no YouTube, para você ver se sente representado e, cara, se tem alguma coisa errada nessa situação. Porque da maneira que eles falam aí do Bambu e do Léo Pelé, do Léo, perdão, cara, é pra gente ficar assustado. E uma situação que eu venho pontuando aqui sempre, cara, nessa volta à Série A aí, o Vasco voltando à elite do futebol brasileiro, tinha que pensar bem aí nesse sistema defensivo, porque se você pegar aí os anos que o Vasco caiu, o Vasco sempre teve times aí de tomar muitos gols. Então, a defesa tinha que ser boa, tinha que ser bem organizada. E eu quero trazer aqui esses dois torcedores aí, pra ver se você também se sente representado aí, quando você lembrou aí, sei lá, do Henrique, dos zagueiros aí do Vasco, que, porra, até esqueça aqui de citar, porque já são tantos que passaram aí pelo Vasco. E aí eu quero sua opinião aí no final, se você tá assustado com essa zaga do Vasco aqui, pelo menos no início, deve ser a titular, família vascaína. Antes, vamos aqui repercutir aí as últimas notícias aqui do nosso Vascão. Uma é do volante Jair, né? A gente viu aí o jornalista lá da Sport TV num programa falar que o Vasco já tava tudo certo aí com o Jair para ser jogador do Vasco. E a gente vê aí uma outra situação, né? Dirigentes aí do Atlético Mineiro dizendo que em nenhum momento houve algum contato do Vasco em relação ao Jair, mas o Jair passou a seguir o Vasco aí nas redes sociais. Então a gente tem que aguardar isso aí. Inclusive eu tava vendo no Instagram do Zé Comé, um torcedor do Vasco aí bem conhecido. Ele tá nesse embate aí, né, com jornalistas aí que cobrem o Vasco, porque ele acertou, ele cravou aí a venda do Andrei pelo valor correto. E aí teve alguns jornalistas que não tem negociação, é tal valor, é isso e aquilo. E ele cravou. E aí tava vendo lá no Instagram dele, ele falou sobre essa situação do Jair, que não teve contato nenhum. E outras duas situações que a gente vai falar aqui, que é o caso do Ivan e do Orediano. Do Orediano, ele falou que o Vasco tá assim acertado com esse jogador, mas ele só vai fazer exames médicos no ano que vem, e o Ivan também deve ser jogador do Vasco. O Vasco está bem próximo de acertar com esse jogador. Vamos ver aí se o Zé Comé realmente está com uma fonte boa aí dentro aí dos bastidores do Vasco da Gama. Uma outra situação aqui que a gente vê agora é que o Vasco está interessado aí no lateral direito, um uruguai que joga no Defensor do Uruguai, né? O nome dele é o Agustín Santana, deve ser aqui como se chama esse jogador, e o Vasco precisa realmente aí muito dessa posição. Quem tá jogando hoje na função ali é um jogador muito jovem, né, de 17 anos ali, que é o Paulinho, jogou no jogo treino hoje, que o Vasco acabou perdendo aí pro Bangu. Então o Vasco tem que sim olhar para essa função aí de lateral direito. É um jogador que tem muito potencial, muita qualidade, com certeza a gente imagina que vai ser titular do Vasco absoluto, se Deus quiser, mas nesse momento é muito jovem e o Vasco tem que olhar realmente aí para esse mercado. Uma outra situação, família, que tá acontecendo aí, o Vasco desistiu, né, do Diego Valores, né, pelo fato aí do presidente do Tadjeres falar muito, e a gente viu uma informação aqui que ele pode chegar no Corinthians, né? Eu li aqui alguma informação que pessoas aí da diretoria do Corinthians negaram esse contato aí com o Diego Valores, negaram que nesse momento tá acertando alguma coisa. A gente viu aí o presidente do Tadjeres falar que teria um clube brasileiro que pediu confidencialidade de 10 dias, que vai acertar, que o Vasco ia se arrepender de não estar levando aí o Diego Valores. Cara, eu não quero entrar aqui no mérito da negociação, se é o presidente que falou muito, se é algum erro da 777, do Paulo Brax, não vou entrar nesse mérito. O que me preocupa é dentro de campo. Se realmente for aí um jogador com boa qualidade, que realmente possa render, o Vasco está perdendo uma excelente oportunidade, e aí vai estar reforçando aí algum adversário, né? Que seja o Corinthians ou que seja também aí o Bahia, que vai disputar a elite do futebol brasileiro aí junto com o nosso Vascão, família vascaína. E aí de tudo isso que a gente vem falando aí, né, dos nomes cogitados, dos nomes que o Vasco já anunciou como reforços, dos nomes que estão próximos aí, que é o caso do Orediano e do Ivan, que a gente comentou aqui, eu fiz aí o time titular do Vasco nesse momento. Quero saber se você concorda aí comigo. Eu vou botar na tela aqui, né? Inclusive falei no vídeo de mais cedo que a derrota aí pro Bangu no jogo treino não me preocupa de nenhuma forma.
Já viu aí outros times perderem, eu acho que já viu o Palmeiras perder jogo treino, o Corinthians perder jogo treino, isso não me incomoda, perder de 2-1 pro Bangu. O que me incomoda é ver o time que o Vasco colocou em campo. São muitos jogadores limitadíssimos. E por isso que a gente vem pontuando aqui, cara, respeito aí todo mundo que fala que o Paulo Brax, isso, que existe um processo, que a 77 agora é profissional, mas eles podem ter um entendimento de futebol nesse momento, que pode ser a verdade deles, a maneira que eles querem trabalhar, e não ter êxito. Isso acontece no mundo do futebol, ou eu tô errado? Então, na minha opinião, é um erro. Você trazer de 5 a 7 reforços, não pode acontecer. O elenco do Vasco é muito fraco. O elenco do Vasco não é aquele elenco que em 2022 deu um show e aí você precisa trazer contratações pontuais. Não é esse elenco. O elenco do Vasco tem que ser totalmente reformulado. Então, quando eu olho pro jogo treino, o placar 2-1 Bangu, porra, isso não me incomoda. Mas vê Zé Gabriel em campo, vê Edmar, vê Miranda, vê Ulisses, vê outros ali que eu me lembro, mas são muitos que não podem vestir a camisa do Vasco em 2023. E aí fez esse time aqui, família. Tá na tela aí pra vocês, ó. O Ivan, vamos ver se a fonte do Zé Comé aí é boa mesmo, né? Como ele disse aí que tá próximo de acertar com o Vasco. Vasco aí que vai, tá ali a dupla de zaga, né? Bambu e Léo. Aí na lateral direita, nesse momento, eu coloquei aí o Paulinho, né? Do Sub-17 e o Piton de lateral esquerdo. Na cabeça de área aí, o Deluca, que veio do Bahia, por sinal, também muito criticado pelos torcedores do Bahia. E aí, cara, aqui eu quero explicar, né? Porque eu coloquei o Figueiredo aí pelo meio, uma informação que ele vem treinando aí nessa função de volante com o Barbieri. Claro que eu poderia ter colocado aqui o Nenê, porque o Palácio eu me recuso, em qualquer time que eu possa montar aqui no meu canal, eu me recuso a botar o Palácio. Então, eu não botei o Nenê porque o Nenê é um cara que tem aí nesse momento um contrato de 4 meses ao fim do Carioca. A gente não sabe se vai renovar. Acho que ele vai jogar aí no Campeonato Carioca, mas fica aquela situação de um cara que só renova o contrato por 4 meses. Será que ele vai ter continuidade? Será que é um jogador que o Maurício Barbieri, que é 777, conta para as principais competições? Então, eu fiz assim, fiz esse time por causa dessa situação, né? Então, coloquei o Figueiredo ali de segundo volante, o Marlon Gomes jogando mais um pouquinho à frente, no ataque aí o Orediano, o Egnaldo, né, porque é rápido aí pelas beiradas, e o Pedro Raul. Então, quando eu olho para esse time aqui que eu montei, quero saber até a opinião de vocês, o jogo treino que o Vasco perdeu hoje, muitos dos jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, fico preocupado. Não dá, família vascaína, não dá para ser aí 7 reforços, 8 reforços, tem que ser no mínimo 15, porque existe cartão, existe contusão e o Vasco não tem peça de reposição. Isso é uma verdade. Se a 777 entender aí que nesse primeiro momento tem que trazer 5, 7 jogadores, não, pouquíssimo, tá errado. Essa é a minha opinião, respeito quem pensa diferente, família vascaína. Agora quero trazer aqui esses dois torcedores aí, né? Vou deixar aqui o link do canal deles aqui na descrição do nosso vídeo, porque como eu disse aqui, cara, eu venho falando, Vasco tem que ter uma zaga forte, um sistema defensivo consistente, porque é por aí pro Vasco ser competitivo. Se você, a gente ama futebol aqui, a gente sabe, times que têm bons resultados costumam ter ali um sistema defensivo muito bom, um sistema defensivo forte. Então o Vasco tá aí nesse primeiro momento com uma zaga com Robson Bambu e Léo. E aí eu quero trazer aqui a opinião tanto de um corintiano e de um São Paulino, desses dois jogadores aí e seus ex-clubes, né, família vascaína. Os dois jogadores aí vão estar vestindo a camisa do Vasco em 2023. Acompanha aí. E agora falando sobre o jogo especificamente, Robson Bambu, Matheus Vital, o Rony, o Xavier, esses caras aí, todos esses caras, o Bambu principalmente, o Bambu me ofende enquanto ser humano, entendeu? O Bambu me ofende, a hora que eu olho pra ele, eu me sinto ofendido de ter que assistir um dos piores caras, se não for o pior que eu já vi jogar na zaga do Corinthians. É horrível esse cara aí, tá bom? E a partir do momento que a opção no nosso banco de reserva é o Bambu, você sabe que o Bambu é uma bosta de jogador, é um lixo de jogador, e como profissional também, né? Porque é bom pra ir pra balada, bom pra poder meter o louco ali, tá? Eu não vejo a hora desse cara ir embora, mano. Esse cara realmente, ó, ele não deve nunca mais pisar no Corinthians. Esse cara me dá nojo, só de olhar na cara desse filho de... E aí o Bambu, quando você olha o Bambu no banco e você vê ele como opção, pra mim já é um erro também, tá? Voltava o Xavier pra zaga, colocava o Robert Renan, qualquer coisa assim, mas o Bambu não é jogador para o Corinthians. Então, se ele ainda está vendo o Bambu como jogador ali, como uma peça em potencial para ser usada, também para mim eu coloco na conta do Vitor Pereira nesse caso aí. Eu queria falar especialmente hoje sobre, para mim, uma das maiores vendas da história do São Paulo, a venda do Léo Pelé, praticamente certa, né? Eu tô sem internet, gente, eu tô acompanhando as notícias do jeito que dá. Mas ele chegou ontem no Rio, né? E fez os exames médicos, foi aprovado, deve se apresentar para jogar no Vasco, 3 anos de contrato por 16 milhões de reais para o São Paulo. Eu acho que essa venda é uma
talvez, se não foi a maior, com certeza foi uma das melhores vendas que o São Paulo fez dos últimos anos, não só na gestão Casares, mas dos últimos anos. E vocês sabem a opinião que eu tenho sobre esse jogador. Eu acho um jogador fraquíssimo, eu acho um jogador horroroso, eu acho que é um jogador horrível na lateral esquerda e que joga improvisado de zagueiro, um jogador horrível. Eu respeito a opinião de quem acha o Léo Pelé humilde, acho que ele nunca, sempre honrou o manto, que teve umas partidas ruins, mas, desculpa, eu respeito a sua opinião, desde que você respeite a minha, você tem todo respeito à sua opinião, mas eu acho um jogador que jamais poderia vestir a camisa do São Paulo. Eu que sou mais velho que vi, Dario Pereira, Oscar, Ricardo Rocha, Valber, você bater palma pro Léo Pelé, você me desculpa, para mim é um jogador horroroso. E essa história de humildade aí, não sei se é muito bem assim não, viu? Essa história de humildade, não. Eu conversei com algumas pessoas que disseram o seguinte, que conhecem os bastidores do São Paulo, que humildade até a página 2, e que ele estava se achando muito, porque teve uma proposta de um clube francês que desapareceu, né, no meio do ano, e aí ele teria, não tenho como confirmar, não tenho como provar, mas ele teria ficado incomodado, e a gente viu o rendimento do Léo Pelé nos últimos jogos, que nunca foi grande coisa. Nos últimos jogos do São Paulo, desde aquela final da Sul-Americana, que ele foi incapaz de dar um carrinho no primeiro gol lá do jogador do Del Valle, para mim desabou, já era ruim. Os últimos jogos que ele fez foram desastrosos, porque eu acho que ele não estaria com cabeça para jogar no São Paulo, além dele ser ruim, dele ser muito ruim. Então, se você agora vai ter viúvas do Léo Pelé, né? Fazer o que? A vida é assim, mas eu particularmente estou muito contente, porque é o seguinte, o São Paulo vai ter que ir atrás de um zagueiro, porque agora tem uma grana que está entrando com o dinheiro do Léo, tem um jogador aí do Atlanta City, que como é que é o nome dele aqui? Eu vou falar com mais calma sobre essas especulações, mas surgiu o nome do Alan Franco, estão pipocando nomes agora de zagueiros, porque agora os empresários tentam articular um esquema para colocar o jogador deles, se for zagueiro, no São Paulo, e o São Paulo vai atrás de um zagueiro, tomara que eu contrate um zagueiro de origem e um zagueiro capaz, um zagueiro que jogue bola, um zagueiro que entenda do assunto, não esse Léo Pelé aí. Aí, família vascaína, eu te passo a bola, né? A provável zaga do Vasco aí, titular para 2023, tem alguma coisa errada? É natural, assim, a maioria dos seus ex-torcedores, vamos dizer assim, criticar tanto esses jogadores, família vascaína? Ou será que a gente deve confiar aí em Robson Bambu e Léo para ser a zaga do Vasco em 2023 e ter aí o time tão competitivo que o vascaíno sonha há muito tempo? Quero saber aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.